irmãos, ainda em pé nós vamos ler o texto da palavra de Deus para compartilharmos a mensagem de hoje. Seja muito bem-vindo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45, vamos ler do versículo 4 ao 8. Aleluia, aleluia. Se você pode, vamos fazer a leitura em pé? Se você pode, claro, amém? Vamos lá, aleluia. Se você pode, respeite se você não pode, amém. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Gênesis capítulo 45, do versículo 4 ao 8, amém? Eu quero compartilhar hoje o tema da mensagem que eu quero refletir, trazer para você. O tema é: nada é por acaso. Diga assim comigo: nada é por acaso. Nada é por acaso, irmão. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você é membro dessa igreja. Não é por acaso que você nasceu na família que você pertence. Não é por acaso que você mora nesse bairro. Não é por acaso que você tem o trabalho que você tem. Não é por acaso que você está aqui hoje. Deus quer falar com você. Gênesis capítulo 45, versículo 4 ao 8. Nós vamos ler o final da história de José. A mensagem está inspirada na história de José. E eu quero ler o final da história dele. Verso 4, a minha Bíblia, versão NVI, está escrito assim: José disse aos seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recrimem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas olha só o que José diz: mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Diga amém. Pai, a Tua palavra, Senhor, é inspirada, a Tua palavra é espírito e é vida, a Tua palavra, Senhor, é quem renova nosso ser. Oh Deus, a Tua palavra é que nos dá cura, nos dá esperança, nos dá direção. Senhor, nos dê o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, para que possamos compreender, ó Deus, o que o Senhor quer falar conosco hoje. Fala, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nada é por acaso. Sabe, o que me inspirou para trazer essa mensagem hoje foi um fato que aconteceu em minha casa essa semana. Eu fiquei orando, meditando, e não saía da minha cabeça essa história, baseada no que aconteceu. Sabe, quando eu falo aqui, nada é por acaso, é o seguinte: você faz planos, todos nós fazemos planos, mas às vezes esses planos saem do controle. E quando sai do controle para algo bom, legal. Mas e quando sai do controle para algo ruim? Como é que você fica? Triste, né, Helvia? Triste. Às vezes, culpamos a nós mesmos pela circunstância, achamos que somos culpados. Aí chegam pessoas para falar ainda mais coisas, para aumentar a culpa ainda. Achamos também que a culpa é de Deus. Onde está Deus? Onde o Senhor está? Eu estou fazendo a Tua obra, eu estou fazendo a Tua vontade, olha o que acontece comigo. Então, às vezes, ficamos tristes, nos sentimos culpados e também culpamos Deus, quando o acaso nos causa uma situação frustrante, decepcionante e que não estava nos nossos planos. Nessa semana, comecei uma semana muito bem, eu, minha esposa, meus filhos, glória a Deus, indo para o trabalho, né, ela fazendo o curso, eu também, né, as crianças, e nós estávamos com planos. Nessa semana, a célula na minha casa, sexta-feira, e no sábado, que seria ontem, nós íamos aproveitar, que já começou as férias das crianças. Então, antes de começar o mês de julho, que é frio, vamos aproveitar. Nós começamos a semana assim, olha, é uma semana ainda de sol, que o sol ainda está esticando,
Então vamos aqui num parque aquático que tem aqui na cidade de Suzano, que é o Magic City. Quem já foi lá? Magic City, é um parque aquático muito bacana, legal, águas termais, águas aquecidas, né? E com o sol esticado, então a gente não ia passar frio. Então pensamos, poxa, a gente vai ter que fazer programação com as crianças agora, as férias começaram. Então, imagina, eu olho para você, Anderson, você também teve 3, né? Três crianças, agora já não são mais 3 crianças, né, Anderson? Agora, Dilson, já são maiorzinhas, né? Mas com 3 crianças, gente, em casa, a gente tem que montar um parque de diversões em casa. Tem que montar um monte de entretenimento para distrair eles, vamos dizer assim, para levar eles a fazer alguma coisa, porque senão você fica só o pó, né? Enfim, esses eram os nossos planos no início da semana. Sexta-feira a célula, glória a Deus, vamos curtir, receber o pessoal em casa. Sábado, vamos lá, passar o dia, né, no Magic City. Enfim, quarta-feira eu subi, minha tradição, hábito em casa, eu chego do trabalho e vou dar banho nos meninos. Dou banho nos meninos, aí sai o pequenininho do banheiro, nos trocamos, aí ele pegou um baldinho de água e desceu as escadas. No que ele desceu com o baldinho de água, ele foi descendo, ele é bebê ainda, 1 ano e 10 meses, a água foi toda caindo na escada. Aí depois desceu o Lucas, que é o do meio, aí vem a mamãe, a minha esposa. No que ela desce, vai começar a descer, ela escorrega e desce. Para quem já foi na minha casa, desceu de lá de cima do quarto até a sala, escorregando. Olha só o playground, que legal, ó. Desceu, ladeira abaixo. E só ouvi, né, o barulho, o grito, o choro. E ela, como é branquinha, então vocês que não tem melanina, qualquer pancadinha fica roxo. Na hora ficou roxo, mas ela não conseguia se mover. Ficou, a priori, pensamos, é só dor, porque ela estava conseguindo ainda andar. Falei, é só dor, qualquer coisa, vamos no hospital, né, para tirar um raio-x. Mas enfim, aí já mandei aviso, olha pessoal, a célula não vai ser na minha casa, não poderá ser na minha casa, porque minha esposa não poderá receber as pessoas em casa, né? Ela ama receber, ela prepara tudo lá. Então vamos na casa de outro. Quinta-feira, vou trabalhar, chego em casa ainda com dor. Sexta-feira, aí eu chego em casa, ela me manda a mensagem, fala, não estou conseguindo me mover. Eu falei, epa, agora a situação está mais crítica. Então aí saí do trabalho mais cedo para levar ela para o hospital. Eu falei, não, vamos fazer um raio-x, acho que já devíamos ter feito desde o primeiro dia, não fizemos? Vamos lá. Graças a Deus, não houve nenhuma fratura, apenas inflamação mesmo. Ela já está melhorando, ela está começando a andar já, mas ficou aquela roxidão, bateu a cintura, né? A cintura e o bumbum no chão. Então, essa pancada aqui, ó, chama-se coques, né? Essa pancada aqui dói. Então, ela ficou toda dolorida. Então, eu fiquei, Deus, eu tinha uns planos. Então, nada do que eu planejei aconteceu. Não. Aí, resultado, eu tive que mandar um recado, né? Pessoal, não vamos nem fazer a célula, porque estava programado, eu estava responsável de tudo, não vou conseguir ir, estou levando minha esposa para o hospital. Íamos ontem no Magic City, também não fomos, passamos o dia em casa, né, e eu preparando as coisas. Resultado, eu tive que lavar a louça, eu tive que preparar o almoço, eu tive que fazer tudo em casa. Então saiu dos meus planos. É claro que isso é algo pequeno, né, mas onde que eu quero chegar é que no ponto em que você planeja algo, todos nós planejamos, mas o fato é, o que você faz quando o que você planeja sai do seu controle? Por isso eu vim hoje aqui dizer para você, nada é por acaso, tudo tem um propósito. Tem um versículo na Bíblia, Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando diz todas as coisas, são todas as coisas. A dor, uma perca, uma porta fechada, uma porta que se fechou, a perca de alguém, um machucado, uma ferida existem feridas físicas, mas existem as feridas emocionais também. Uma pessoa, um rompimento abrupto que causa machucaduras emocionais. E aí? A culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é do chefe, a culpa é do político, a culpa é de... Nada é por acaso. O que nós lemos aqui no texto bíblico, Gênesis 45, do 4 ao 8, é o final da história de José.
quando eu fiquei meditando sobre o que aconteceu comigo em minha casa, os planos que nós fizemos, estávamos felizes da vida, iniciando a semana, e terminamos a semana, todo mundo de molho em casa, todo mundo cuidando da mamãe, e em casa sem sair. Resultado, não saímos, não recebemos as pessoas em casa, e não fizemos nada do que tinha que fazer. Então, Deus, qual é o propósito? O que o Senhor quer falar comigo? Qual é a lição que o Senhor quer nos dar? Qual é o aprendizado? Porque nada sai do controle de Deus, irmãos. As coisas saem do meu controle, mas não saem do controle de Deus. As coisas saem do seu controle, mas não saem do controle de Deus. Então, sabe, a história de José nos inspira a manter a fé, a mantermos íntegros e com foco no propósito de Deus, não no seu propósito. Onde está o erro na vida? Aí eu falo na vida. Vamos lá. Eu tinha um alvo, essa semana, um plano. Vamos dizer que o meu foco estava receber as pessoas e fazer um passeio com a minha família. Esse era o meu foco. Não deu nada certo. Então, se esse era o meu foco e a minha base de felicidade estivesse nisso, gente, eu estaria amargo, criticando, triste, talvez colocando a culpa no meu filho. Foi ele que derrubou a água na escada, olha o que aconteceu, olha o que você fez com a mamãe. Procuraria culpado, se o meu foco fosse somente o meu plano. Mas o seu foco, irmãos, não é o seu plano. O foco é um propósito maior que Deus tem para você. Qual é esse propósito? Que todo mundo fala, né? Qual é esse propósito, pastor? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Todos nós queremos saber. Olha, enquanto você não sabe, a sua fé, a sua integridade tem que ser: Deus está no controle. Só isso. Eu não sei qual é o propósito, mas eu sei que Deus está no controle. Por que isso aconteceu? Não sei, mas eu sei que Deus está no controle. A história de José nos conta justamente isso. Quem era José? Nós lemos só no final. E no final da história, eu quero só voltar. Você conhece a história de José, talvez você já ouviu várias vezes essa mensagem, essa história, você já leu, mas Deus quer falar com você novamente hoje. Quem era José? José era filho de Jacó. Tinha ele e mais 11 irmãos, uma família grande. José, dentro da família de Jacó, era o filho favorito do pai. E por ser o filho favorito de Jacó, já no relacionamento com os irmãos, tinha muita briga, ciúmes entre os irmãos. Então ele já vivia num ambiente em que não era um ambiente assim de alegria, mas era um ambiente de ataque, era um ambiente de crítica, tudo motivado pela inveja dos irmãos que tinham a José, porque o pai Jacó tratava, a José como filho querido. Então José já tinha essa pressão em casa, e muitas das vezes enfrentamos situações assim no ambiente, e aqui é um ambiente familiar, o ambiente onde você vive. Às vezes você enfrenta e vive num ambiente assim, onde você é atacado, onde você é criticado, e a motivação dos ataques das pessoas vem por causa do ciúme. Ciúme do que você tem, ciúme da sua família, ciúme da sua casa, ciúme porque você cresceu, ciúme porque você viajou, ciúme porque você tem isso, ciúme porque você tem aquilo, e você vive nesse ambiente de ataque, E aí? Ninguém me ama, ninguém me quer. Algumas pessoas, ainda mais quando jovens, quando vivem num ambiente assim, e José era jovem, na nossa geração, alguns jovens nesse ambiente assim, quando estão num ambiente assim de ataque, qual que é a intenção, qual que é o plano de fuga deles? Vou sair daqui, eu vou chamar atenção, vou fazer alguma coisa para me libertar disso aqui. Mas José não tinha nenhum plano para sair de casa. José não tinha nenhum plano de rebeldia, de contra-atacar os irmãos. Não. José não tinha isso. José, ele mantinha o coração dele em Deus. Aí, um certo dia, José, ele conta que uma certa vez Deus deu a ele um sonho, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu que a família toda foi para a colheita, colheram,
e os trigos da família, dos irmãos, se dobravam sobre o trigo que José colheu. Inclusive, os trigos do pai também se dobravam, se encurvavam diante do trigo que José colheu. Então ele já estava num ambiente bom. Aí conta esse sonho, aí os irmãos ficaram com mais raiva ainda. Do tipo assim, está lá em Gênesis 37, conta esse trecho da história que eu estou falando para você. Os irmãos ficaram com mais raiva ainda e disseram: quem é você? Porque José era mais novo, então os irmãos mais velhos pensaram: peraí, quem é você para dizer que então, através desse sonho, se a nossa colheita se dobra diante da sua, você está dizendo que você vai ser mais poderoso do que nós? Você está dizendo que você vai estar por cima e nós por baixo? Quem é você, José? A Bíblia diz que os irmãos aumentaram o ódio em relação a José. E Jacó, o pai? A Bíblia não diz que Jacó ficou com raiva, mas a Bíblia diz que Jacó ficou pensativo. Jacó pensava a respeito daquele sonho. Só pensou, mas não soube discernir que aquele sonho era justamente um plano, uma visão de Deus. Enfim, agora os irmãos de José planejam, fazem um plano. Esse menino está muito para frente, esse menino está muito aparecido. Vamos jogar ele num buraco e vamos dar um susto nele, vamos vender ele. E aí fizeram isso, jogaram ele numa cisterna, que era um buraco cavado para acumular, armazenar água, só que estava seco, deixaram ele lá, e ficaram discutindo do que fazer. E aí na discussão decidiram: olha, vamos tirar ele do buraco e vamos vender ele como escravo. Imagina, os seus irmãos pegando você e agora te vendendo como se fosse escravo. Mas peraí, nós não somos irmãos? Não, mas você vai ser vendido. E a Bíblia, na história, não fala, não sei, mas não fala que José questionou os irmãos. A todo momento José estava quieto. Esse silêncio de José aponta para a fé que ele tinha em Deus, não nos planos dele. Qual que era o plano de José? Poxa, meu plano é vou servir a minha família. A minha colheita vai ser maior que a colheita da minha família, e eu vou ajudar a minha família. Esse é o meu foco. Deus me deu esse sonho. Meus irmãos estão me atacando, mas o sonho de Deus para mim é muito maior do que o que os meus irmãos estão fazendo contra mim. José é vendido como escravo. E aí um homem muito famoso do Egito chamado Potifar compra José. Leva ele então como um escravo para ser mordomo na casa dele. José ali trabalhando como mordomo. Olha assim, José poderia ser comprado por qualquer pessoa, mas José é vendido ali pelos seus irmãos, e uma pessoa muito poderosa do Egito é que compra. Então mesmo ali na rejeição, no abandono, o favor de Deus estava acompanhando José. Olha que interessante isso na história. Aqui entendemos então que a providência de Deus, mesmo na adversidade, pode parecer que é um fim trágico para José, porque ele começou sonhando e agora estou sendo vendido como um escravo. Pode parecer o fim trágico. Ele está se afastando da família, os irmãos o vendendo. Pode parecer o fim, mas na verdade é o início do grande plano e propósito de Deus. A verdade e a realidade é o seguinte: na hora você não vai enxergar isso. Por quê? Você vai estar envolvido na situação e com as emoções. Esse é o problema. O que é um crente maduro? Um crente maduro não é um crente que não tem emoções. Um crente maduro não é aquele que só espiritualiza as coisas. Não, um crente maduro é que não se deixa levar pelas emoções. Porque José, nesse momento, ele poderia, agora se desanimar pelas emoções. Espera aí, eu tive um sonho, Deus me revelou, meu pai não me apoiou, meus irmãos me venderam, meus irmãos me criticaram, e agora estou aqui trabalhando na casa de um homem que eu não conheço, longe da minha família, num sistema que não é o meu, porque o sistema egípcio era totalmente diferente da cultura e do sistema judeu. José tinha tudo para ali naquele momento agora se tornar um rebelde. Não vou trabalhar, estou desanimado. Não sei se é isso mesmo. Porque a tristeza produz em nós desânimo. O que é desânimo? Falta de ânimo, que pode vir por uma doença física e pode vir pelas emoções. José então está ali
ele tinha tudo legítimo para ficar triste, desanimado. Só que uma pessoa triste, desanimada, ela não trabalha. Uma pessoa triste e desanimada, você olha para a pessoa, dá até dó. Coitado do Zezinho, coitado desse menino. Mas a história diz que Potifar olhava para José e não via nele um pobre coitado. Quando Potifar olhava para José, olhava para ele e dizia: de certo, Deus está com ele. Uma pessoa triste, abatida, com a sua fisionomia, você acha que é uma pessoa que Deus está com ele? Não. De certo você olharia dizendo assim: poxa, Deus precisa ajudar esse pobre coitado. Mas não é o que a história diz. A história diz que Potifar olha para ele e reconhece: Deus está com você. Você tem um brilho especial. É o que as pessoas no mundo não cristão falam: você tem uma energia boa, você tem um brilho nos seus olhos, você tem uma positividade, né, que é muito legal. Esse era José. Então José não se deixou abater, ele trabalhou como sendo dele, ele trabalhou como sendo: olha, Deus está no controle, ele me colocou aqui, então eu vou fazer o meu melhor, estando nessa posição. E foi o que aconteceu com José. Aqui, irmãos, a gente vê e aprende o seguinte: que José, mesmo nessa adversidade, mesmo sendo injustiçado, ele não deixou de trabalhar. Ele não colocou desculpas para não fazer o que tinha que ser feito. Infelizmente, às vezes na vida você coloca desculpas, e as suas desculpas são justificativas para você não fazer, e você está perdendo oportunidades. Num ano de portas abertas, Deus abre portas e nós temos chaves, e as chaves são as oportunidades para você entrar por um novo caminho e viver uma nova história. José, ele tinha tudo, e seria legítimo se ele dissesse: sou vítima da sociedade, sou a minoria, sou um pobre coitado, olha o que fizeram comigo. Irmãos, esse não é o Espírito de Deus. Não é assim que um cristão cheio do Espírito tem que se comportar. Você não é vítima da sociedade, você não é vítima da sua família, você não é vítima de ninguém. Você é filho amado, filha amada de Deus. Quem tem um sentimento de vítima, rejeitado, abandonado, ele cabisbaixo, não tem ânimo, não tem força, não vai fazer. José, com ânimo, com força, com fé, continuou trabalhando. Ok, glória a Deus, muito bom, José. Só que aí a história diz que num certo momento José estava lá trabalhando, Potifar, que era o dono da casa, estava fora da casa, ausente, e a esposa de Potifar assediou José, queria que José deitasse com ela. José, temendo a Deus e respeitando o seu patrão, disse: não, ai de mim de pecar contra o meu Deus e contra o meu patrão. José deu no pé, correu. A mulher puxou a camisa dele e ficou com a camisa, uma parte, da camisa de José, e ela começou a espalhar uma notícia no palácio: olha, José me atacou, olha, José tentou me assediar. E era ao contrário, mas ela estava mentindo. Mas Potifar, para manter a sua honra, o que fez? José, você fez isso, eu confiei em você, você agora vai ser preso. José agora é preso, é jogado na prisão. E lá na prisão, enquanto ele estava preso, mais uma vez: poxa, minha família me abandonou, meus irmãos me criticaram, me venderam, meu patrão não acredita em mim, a esposa do meu patrão me acusa injustamente, estou preso aqui injustamente, estou esquecido neste lugar, o que será de mim, Deus, agora? José tinha tudo para falar isso, mas José não falou isso. A Bíblia não fala que José abriu a boca para reclamar.
Mas José continuou confiando em Deus, continuou seu relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que as emoções de José, irmãos, eram de tristeza, era de abatimento. Você, eu, somos pessoas espirituais, mas que possuímos emoções. Mas as suas emoções não podem te controlar. Uma pessoa que tem uma emoção bagunçada é uma pessoa que não tem uma cabeça boa. E quando você não tem uma cabeça boa, não adianta, a sua vida não vai ser boa. Diz um pastor uma certa vez, e eu gostei dessa frase: coisa boa é ter cabeça boa. Porque quando você tem a cabeça boa, e ter cabeça boa aqui não é de estudar, de ter conhecimento, intelecto, não, é de ter as emoções controladas. É sentir a dor, é sentir-se triste, é se lamentar, é chorar, mas não vou me dar por vencido, não estou derrotado, não é o meu fim, é apenas o início do meu milagre. Sabe, se você está vivendo uma situação assim, eu quero dizer para você, que você passou na sua cabeça: esse é o meu fim, é o fim do meu negócio, é o fim do meu casamento, é o fim da minha vida. Não, não é o fim. O diabo tenta trazer essa mensagem na sua cabeça, que é o fim. Eu venho aqui como porta-voz de Deus para dizer para você que esse não é o seu fim, é apenas o início do seu milagre. Deus está começando um milagre na sua vida. Pastor, mas eu não consigo ver. José, no meio da história, também não conseguiria ver o milagre, mas como eu disse, continuou confiando. O propósito, confiar no propósito de Deus, significa Deus está no controle. O que vai ser, eu não sei, mas Deus está no controle. E o interessante é que José, lá na cadeia, os companheiros de prisão, conhece a história, tiveram um sonho. José interpreta o sonho desses companheiros de prisão dele. Agora já estou no capítulo 41 de Gênesis. José interpreta os sonhos do companheiro, e a interpretação que José dá para os companheiros se cumpre. E aí os companheiros são soltos. E aí José continua preso, os amigos são soltos e o José continua na cadeia. Olha que situação. Você ajuda as pessoas, os outros são promovidos e você é deixado para trás. Como que você agiria? O que você faria nesse caso? Com certeza iria bater de frente com as autoridades, com certeza iria bater de frente com as pessoas para dizer: injustiça, ele é preferido. Eu estou aqui, estou ajudando e eles são promovidos no meu lugar e eu não, porque foi o que aconteceu. Os companheiros de prisão foram promovidos à liberdade, José continuou preso, mas José novamente não abriu a boca para reclamar. A Bíblia diz que lá, mesmo na cadeia, está o registro, e Deus era com José. Estando na cadeia, o autor escreve: e Deus era com José. Como assim? Esquecido, traído pela família, traído pela esposa do patrão, abandonado, e Deus é comigo? Eu vim aqui hoje, irmãos, para dizer para você, por mais difícil que a situação que você está vivendo, Deus não se esqueceu de você. Deus é com você. Deus é com você. Acontece que esses homens que eram amigos de José estão no palácio, e aí ouvem dizer que Faraó teve um sonho, e ninguém sabia interpretar o sonho de Faraó. Eis então que os amigos lembram de um jovem que está lá na prisão, que tem um dom de Deus de interpretar sonho. Faraó então fala: manda chamar ele. Então José então sai da cadeia, toma um banho, é preparado para se apresentar ao rei. José, na frente de Faraó, interpreta o sonho e diz: olha, as 7 vacas magras, 7 vacas gordas significam um ciclo. Ciclo de primeiro 7 vacas gordas, ciclo de colheita, muita abundância, muita prosperidade. Mas depois as 7 vacas magras, Faraó, que você viu no sonho, é um outro ciclo que virá de escassez. Então eu aconselho que no tempo da colheita das 7 vacas gordas,
guarde, armazene, poupe, porque quando vier tempo de escassez das vacas magras, você vai ter para você e também para emprestar. Faraó viu no conselho daquele jovem, sabedoria, e falou: hoje, abaixo de mim, Faraó, você é a segunda voz. Então José agora é promovido, é elevado a um poder no estado geral do Egito. De menino esquecido da família, de injustiçado servindo o patrão, de esquecido na cadeia, agora a pessoa mais famosa e poderosa do Egito. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Só Ele pode fazer. E Ele pode fazer com você também. Você está estudando, você está se preparando, e você pensa: estou esquecido. Não, não está. Mantenha a sua fidelidade, diligência no seu trabalho, no seu estudo, e fé. A sua diligência em você estudar, em trabalhar, ela tem que ser acompanhada da sua fé em Deus. E a fé em Deus aqui, inspirado em José, é: não abra a boca para murmurar, não abra a boca para reclamar, não coloque a culpa em ninguém e nem em Deus. Apenas confie que Deus está no controle. Resultado: o sonho de Faraó se concretizou, aconteceu, é realidade, se tornou realidade. Vieram o tempo de vaca gorda, depois veio o tempo de vaca magra. E aí todo o Egito, inclusive as nações vizinhas, estão passando por uma escassez, e o único lugar que tem comida é no Egito, na casa de Faraó, no palácio do rei. E agora chega o final da história que nós lemos. Todo mundo vai se apresentar à casa do rei, inclusive os irmãos de José. Todo mundo foi. Os irmãos de José então chegam ali. Esse é o clímax dessa história, é onde o plano de Deus agora, que era um sonho lá atrás, agora se torna realidade. Agora cheguei na história em Gênesis 45. Os irmãos de José chegam até o rei Faraó para pedir comida, porque é o único lugar que tem. E quando chegam ali, quem é que está como rei? José. Só que José está todo maquiado, está diferente, passaram-se anos, então ele não é mais aquele menino, agora ele é um homem, e ele está vestindo como um rei. Então os irmãos não o reconheceram, mas José reconheceu a sua família. Presta atenção, irmãos, olha o comportamento de José, olha o comportamento de alguém que confia em Deus. Não é só dizer: se Deus quiser, está na mão de Deus. Não, a todo momento as emoções de José estavam sob controle. Nesse momento, no encontro com os irmãos, para e pensa: mentiram, te abandonaram, te rejeitaram. Você agora encontra as pessoas que justamente fizeram isso contra você, e você agora está por cima da carne seca. E aqueles que te humilharam, vêm agora pedir a sua ajuda. Fala a verdade, nas suas emoções, como que você se comportaria agora? Vou esmagar, vou pisar, esmagar igual piolho, vou me vingar. Agora chegou a minha hora, a minha vingança. As emoções. Eu também agora não vou ajudar, porque quando eu precisei, vocês me abandonaram. Esse seria eu, esse seria você, sem Cristo. Mas com Cristo, com o Espírito de Deus, José controla suas emoções, e é um texto que nós lemos. Marcos, projeta para mim o Gênesis 45, 4. O que José fala? Cheguem mais perto, cheguem mais perto. Irmãos, nos dias de hoje, tem pessoas que por coisa menor, vamos lá, o que José passou foi algo muito grave, abandonado pela família, briga com os irmãos. Mas nos dias de hoje tem pessoas que por coisa menor que isso, já estou te bloqueando no WhatsApp.
já não quero falar com você. Se você sentar na minha direita, nessa fileira, eu vou para a fileira de trás. Se você vem nessa igreja, eu vou para outra igreja. Se você está nessa sala, eu vou mudar, eu vou sentar na outra mesa. Coisa pequena. Esse não é o Espírito de Cristo. Esse é o comportamento de alguém que não tem a cabeça boa, que ainda deixa as emoções falar alto no coração dela. Então as emoções, quando eu digo emoções, não é só tristeza, chorando, não. Como eu disse, as emoções, você vai sentir a tristeza, mas as emoções não vão te controlar. Irmão, a emoção de José nessa hora, eu tenho certeza, nós somos humanos. Peraí, esse agora vem me pedir ajuda? A vontade agora é de pisar nele, a vontade agora é de me vingar. Mas José fala para ele, chegue mais perto, vem cá. E aí José diz, eu sou José. E ele lembra da história. Olha aí, Gênesis 45, verso 4. Disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, lembrando que os irmãos não o reconheceram, mas José estava com tudo o que aconteceu na cabeça dele. E o que ele diz? Eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Irmão, ser alguém cheio de Deus não significa que você vai esquecer o que aconteceu com você. Você não vai esquecer as situações de dores que te causaram na sua história. Você não vai esquecer, sabe, aquela pessoa que te traiu. Você não vai esquecer aquela pessoa que te criticou. Você não vai esquecer a história que você viveu. Não, é história, faz parte da sua vida. Isso é indelével, não dá para dar um delete. Vou apagar esse trecho da minha história. Se fosse um roteiro, eu apagaria isso, mas não dá, é a vida real. Não é um post do Instagram, não é uma mensagem que você manda no WhatsApp e depois apaga. Não, é a vida. Mas José lembra, mas as emoções não o controlam. Essa é a chave. Você pode lembrar da dor, você pode lembrar da situação que lhe aconteceu, mas o que você está fazendo com o que lhe aconteceu? Está fechando o seu coração? Você está fechando o seu coração para as pessoas, para as oportunidades? Você está fechando o seu coração e se distanciando das oportunidades que Deus está criando? Não, não faça isso. Hoje Deus quer mudar o seu coração. Esse não é o coração de alguém que é cristão, cheio do Espírito de Jesus. Esse não é o coração de quem reflete o caráter de Jesus. Não pode ser. Ah, não, pastor, eu sou crente, mas eu não sou bobo, não sou boba. Para com isso. Isso não reflete o Espírito de Jesus de maneira nenhuma. O Espírito de Jesus é aquele que perdoa. Eu lembro da história, mas eu escolho te perdoar. Quando diz, eu escolho te perdoar, estou dizendo, eu escolho te dar mais uma chance. Eu vou te dar mais uma chance. Perdão é isso, eu vou te dar mais uma chance. Mas é muito duro isso. E Pedro entendeu. Lembra Pedro, no Novo Testamento, na Nova Aliança? Pedro entendeu que perdoar é dar uma nova chance. E Pedro pergunta para Jesus, quando Jesus está ensinando sobre a lição do perdão, Pedro entendeu que é dar mais uma chance. E qual é o argumento de Pedro? Jesus. Então quantas vezes eu vou perdoar? Ou em outras palavras, quantas chances eu vou dar? E qual é a resposta emblemática de Jesus? Você conhece? Pedro, 70 vezes 7. Se tiver que dar mais uma chance, dá. Caminhe mais 1000 milhas, caminhe. Teu inimigo bateu de um lado, deu o outro. Oh, irmão, esse é o Espírito de Cristo. Essa é a igreja de Jesus. José é essa pessoa. Ele lembrou de toda a história, mas as emoções não o controlaram. E pelo contrário, José fecha. Versículo 8, Marcos, por gentileza, 45:8. Assim José diz:
Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó, e a palavra ministro é servo. Deus me trouxe para cá, não foram vocês que me venderam, Deus me trouxe para cá. Irmão, na situação adversa que você está vivendo hoje, você consegue enxergar Deus te levando por uma porta que Ele mesmo está fechando? Você consegue enxergar Deus nessa porta que se fechou nessa semana que passou? Você consegue enxergar Deus naquela situação difícil que você teve com aquela pessoa do seu trabalho? Você consegue enxergar Deus naquele relacionamento que você teve lá na sua família? Era para ser um almoço de família alegre, de desfrute, mas de repente, todo mundo, o clima pesou, e agora um virou a cara para o outro, e agora um não quer mais ir na casa do outro. Será que você consegue dar mais uma chance para a pessoa assim? Para alguém assim? Na nossa geração, a vibe é: vou cancelar, vou bloquear, vou excluir a mensagem, não vou mais falar, não vou mais responder. É tal pessoa que está falando, então ele eu não respondo. Esse não é o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus é dar mais uma chance. O Espírito de Jesus é reconhecer que Deus está no controle. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele estava lá de braços abertos e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, mas eu sei que o Senhor Pai está no controle. José se comportou no mesmo espírito de Jesus que ainda viria, e Jesus que veio deixou essa lição para nós. Perdoe aquele que te ofende, perdoe aquele que te critica, perdoe aquele que te trai, perdoe aquele que te causa uma dor. Dê mais uma chance. Deus está no controle. Fé em Deus significa: eu confio e as minhas emoções não me controlam. Quantos confiam nessa palavra de Deus? Se recebe no seu coração? Vamos colocar em pé, vamos orar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Cubra sua cabeça e feche seus olhos nesse momento. Nada é por acaso. José enfrentou traição, escravidão, prisão. Mas em cada passo de sua jornada, Deus estava trabalhando para um propósito maior. Como ele disse aos seus irmãos: Deus me enviou adiante de vocês para preservar a vida. Assim também, Deus está trabalhando na sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis, que você possa confiar nele e reconhecer a mão poderosa de Deus em todas as coisas. Portanto, irmãos, que nós não venhamos a perder a esperança, mas que nós possamos permanecer fiéis a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, pois Ele está trabalhando em nossas vidas, e nada do que passamos é por acaso. No final veremos que Ele cumpriu seus planos perfeitos sobre nós. Senhor, agradecemos porque a Tua providência está sempre presente em nossas vidas. Oh, meu Pai, o mal maior poderia ter ocorrido com a minha esposa. Ela poderia ter quebrado um braço, uma perna, batido a cabeça. Só foi uma fratura, só foi uma contusão. Oh, Senhor, nos ajuda a confiar em Ti e a ver o Teu propósito em todas as situações. Senhor, Te damos a graça. Dá-nos, Senhor, oh Deus, a graça para podermos perdoar e servir, continuar servindo com ânimo. Oh Deus, que a Tua paz, que o Teu amor possa preencher o nosso coração hoje,
para vivermos essa palavra, para desfrutarmos, Senhor, da Tua vontade, em nome de Jesus.